Fortes emoções hoje, né? Fortes emoções, fortíssimas de contar. Bom, então, gente, nós já vamos entrar em cima do laço, tá? Nossa Senhora, é isso aí, vamos lá. Tá muito ruim a minha imagem, a claridade, alguma coisa? Não, tá boa, não? tá boa. Tá boa tá, aqui. Não tá escuro, tá tudo tranquilo. Então tá, vamos lá, vamos contar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sejam bem-vindos, queridos sessentônicos. Que bom que vocês estão aqui com a gente no nosso 39º Sessentônica. Pois então, a gente tem a nossa amiga mãezona, a gente tem aquela tia mãezona, a gente tem aquela avó. Quantos tem a avó que é mãe? A gente tem os pais que são mães, né? Todo mundo que nasce tem a mãe, né? A gente veio de uma mãe. E o próximo domingo vai ser o Dia das Mães. Então, é claro que a gente hoje tinha que falar sobre mãe, né? Essa relação de mãe e filho, mãe e filha. E a gente convidou aqui duas pessoas, duas mulheres, para falar sobre essa relação de maternidade, de mãe e filha. Como que é passar por isso, né? Afinal, todo mundo exige uma perfeição tão grande. Eu, como filha, passei por isso, e como mãe também passei por isso, me exigindo tanta perfeição, e exigindo isso da minha mãe. E será que é assim mesmo? Será que a gente precisa ser tão perfeita? E será que a gente consegue ser tão perfeita? Né? Pois a gente está aqui com a Caroline, né, de Lima Soares, com a Cristina Fernandes Reale, e nós vamos conversar sobre essa relação hoje. E quero lembrar para os nossos sessentônicos aqui que vocês podem mandar a sua dúvida, a sua dica, o seu depoimento pelo WhatsApp da Rádio Supersônica, que é o 5196. Ops, tá aqui escrito, minha memória é péssima. O 5196537474. Também pode participar lá pelo Face ou pelo Instagram da Rádio Supersônica. E que esse programa você pode estar escutando pelo site da Rádio Supersônica ou pela live do Face da Rádio Supersônica. E se por acaso tu quiser repetir, ouvir de novo, tu pode também visitar o Face da Rádio Supersônica, que ele vai estar lá gravado, tá bom? Mas então, eu estava conversando que a gente estava aqui, né? Estava contando que a gente está aqui com a Caroline e com a Cristina. Que bom que vocês estão aqui com a gente. Eu queria pedir, então, em vez de eu sempre apresento as pessoas aqui, hoje eu quero fazer diferente. Eu quero pedir para que essas meninas, essas mulheres, se apresentem para nós. Então, vou começar pela mais novinha do grupo aqui, a Caroline. Por favor, Carol, te apresenta para a gente. Eu sou a Caroline, boa tarde. Eu sou a Caroline, eu tenho 36 anos, sou professora na rede privada de ensino em Porto Alegre, dou aula de espanhol, e sou mãe de duas pecinhas, a Valentina, que tem 4 anos e 11 meses, que nem ela diz, ela já tem quase 5, porque ela faz aniversário agora no final do mês, e a Dona Helena, que tem 2 anos e 5 meses. Sou casada há bastante tempo, agora nesse período de quarentena estamos todo mundo reunido, né, tentando se manter firmes e sãos dentro desse momento. Seja bem-vinda, Carol.
E então, Cris, antes de tudo, Cris, eu vou pedir para tu abaixar um pouquinho a tua câmera, porque parte do teu rosto lindo, ficou ótimo. Então, por favor, te apresenta para a gente. Olá, pessoal. Eu me chamo Cristina, né? E nasci no interior do estado, em Bento Gonçalves. Tenho uma idade um pouquinho mais avançada que a nossa colega Caroline, 68 anos. Não é? Vivo em Porto Alegre desde os 16 anos. Né? E não tive filhos por opção. Hoje eu vivo com meu marido há 18 anos e ele me trouxe pessoas maravilhosas da família dele, que são 3 filhos homens, não é? E os 2 filhos homens tiveram filhas, não é? Que hoje me consideram como avós, porque acredito também está ligado em função desses 3 filhos terem perdido, infelizmente, as mães. E acredito que se elas existissem, talvez até eu fosse considerada também avó, não é? Mas isso vem também de uma ausência, infelizmente, né? Porque é muito bom a gente ter avós. E eu me sinto assim, muito, vamos dizer assim, enriquecida com essa relação, porque sempre desejei ter uma avó mais próxima de mim, né? Infelizmente, não tive essa vivência. E hoje estou podendo ter essa vivência, né? Por escolha das minhas queridas netas, a Maria Laura e a Helena. Uma com 4 anos, vai fazer agora, dia 12 de maio, e a outra que completou 3 em fevereiro. Elas residem, uma em Alegrete e outra em Santa Maria, o que é muito triste para mim, né, porque não posso ter contato mais diário ou mais frequente com elas. Com a de Alegrete, agora em função da quarentena, então mais distante ainda estamos, né? Então o contato é pelo Skype, é pelo telefone, pelo vídeo, enfim, a gente tenta de alguma maneira estar próximo, mas a gente sente muita falta, principalmente o Roberto, que é meu marido, que sente muita falta desse contato com as netas, né? Então, eu sou aposentada, minha formação, eu sou assistente social, né? Continuo, ainda sendo que só há pouco tempo que eu me aposentei, né? Dentro de mim ainda tem essa característica, né? Enfim. E também vivi uma relação muito forte com a minha mãe, né? Eu acho que é isso que é importante, que a gente vai passando de geração em geração, né? Tenho uma sobrinha neta agora, que nasceu em fevereiro desse ano, que se chama Marina. Então, essa, como dizem as pessoas, né, que gostam de dividir entre do coração e do sangue, né? Essa é de sangue, né? Algumas pessoas me disseram aquele dia, essa é de sangue. E eu digo, eu acredito que sim, mas, por exemplo, eu não consegui nem conviver com ela em função ainda da quarentena, né? Porque eu acho que está muito ligado a essa relação que a gente estabelece com a pessoa, né? Muito mais do que propriamente está ligado ao sangue, né? Mas eu acho que tem características que revelam mesmo para o sangue, não? É indelével, não é? Cris, me diga uma coisa, é curioso quando tu fala, ainda na nossa sociedade, que a escolha que tu fizeste foi de não ter filhos. E como foi essa escolha, né, para você? Isso foi algo muito questionado pelas pessoas ao teu redor? Foi extremamente questionado, porque como vocês... Com 68 anos, eu nasci em 52, né? E desde pequena é interessante isso, né? Porque nem eu me dou conta muito, como eu já sabia há muito tempo dentro de mim que eu não queria ser mãe, né? E eu, inclusive, fui tão questionada que resolvi me tratar, resolvi buscar
eu digo, bom, pode ser um problema meu, né? Que eu não queira ser mãe ou alguma coisa. Não tinha tido uma experiência ruim com a minha mãe, né? Nem com, eu sou filha única mulher e tenho mais 3 irmãos homens. Eu sou a mais velha e em função de eu ter tenho um irmão que tem uma lesão cerebral que está vivo ainda, as pessoas consideravam que eu não queria ter filho por causa dele, né? Inclusive a minha mãe, eu acho, para justificar, ela sofreu muito com isso, né? Dessa minha decisão. Mas posso afirmar, assim, hoje, depois de muito tratar esse assunto e tudo, que foi uma decisão realmente interna, entende? Minha, de não... Eu adoro criança, não tem nada a ver com isso. E eu acho que, pela minha vivência profissional e de vida, né, de contato com mulheres da minha faixa etária e de outras, eu acho que é uma opção mesmo, sabe? Eu acho que não é uma coisa assim que naturalmente tu tem que ser mãe, enfim, né? Hoje, felizmente, eu acho que tem mais gente se questionando sobre isso. Mas eu sofro pressões até hoje, né? Porque quando eu falo, por exemplo, que eu não tenho filhos, as pessoas olham para mim com um olhar muito triste, assim, né? De que eu sou condenada por não ter filhos, né? Daí eu digo que foi uma opção, né? Aí mais chocada ficam, porque não é uma coisa muito natural isso, né? A nossa sociedade tem determinismos, né? E é difícil questionar, e, enfim, né? E esse é um deles, né? É impressionante. É isso, eu acho que eu posso dizer que foi muito questionada, sim, pela minha família, sofreu muito com isso, porque eu sendo filha, única mulher, tem um ditado, parece que diz, né? Filhos das minhas filhas, meus filhos serão, né? Exatamente. Acho que tem alguma coisa assim, né? Eu não sei bem o ditado, mas... eu agora estou com a vivência com homens, né? Com 3... tive 3 irmãos e estou com a vivência com 3 filhos do Roberto, que são homens, e são mais velhos, tem a faixa de 40 e um na faixa de 31. Esse da de 31 não é casado, não tem filhos, vive com uma pessoa e vive com gatos. É uma decisão que ainda ele não tomou se vai ou não ter filhos. Filhos felinos, né? Então. Exatamente, filhos felinos, que é o Tiago. E é isso, né? Eu convivo agora com uma família que não é a minha de origem, né? E nem na formação. Eu sempre digo que isso é um diferencial, né? Não sei se a Caroline também observa isso. Né? Essa é uma família moderna, né? Que cada vez mais a gente enxerga na sociedade. Meus filhos não são os meus filhos, são os filhos do outro. Exatamente. Né? Então, essa é uma constituição de família que hoje é cada vez mais comum. E como foi conviver com isso? Porque isso me parece algo muito, muito tranquilo, ou pelo menos é hoje muito tranquilo e não é para ti. Porque me parece bem resolvido tu ter sido a esposa do pai, né? E entender que o lugar não era o de ser mãe. Tu acha que o fato de tu ter tomado a decisão anterior de não querer ser mãe ajudou? Eu acho que sim. Acho que ajudou e acho que eu sabia, né, que eles não estavam me vendo e nem me sentindo como mãe, mas sim como a mulher, a companheira do pai deles. E que eles gostavam dessa companheira, eu sinto isso. Pode ser até hoje eles vendo essa fala, né, porque eu mandei para que eles vissem e ouvissem para poder fazer uma avaliação disso dentro deles também, né. Nós nunca chegamos a conversar. Às vezes há uma confusão, porque eu não gosto muito dessa palavra enteado, sabe? Eu me sinto assim muito reativa com isso, né? E então tenho uma certa reação. Eu os considero pessoas que eu gosto muito, né? Pela convivência, até porque o Roberto é uma pessoa muito amorosa, né? E ele
ele é família total. Eu sempre digo, né? Eu acho sempre que eu estou no lugar errado, né? Porque eu decidi não ter filho, de repente estou com um homem que tem uma relação muito próxima com os filhos e de muito amor mesmo. Eu vejo que a relação com o filho é muito complicada, viu? Eu percebo isso pelo que eu vivi, percebo isso com as pessoas que eu convivo, né? Que têm filhos. Eu convivo com muita gente que tem filhos, né? Além da minha família. Eu posso falar mais da minha família. Eu acho que é uma experiência pessoal mesmo, né? Uma experiência. Eu não sirvo de modelo para ninguém. Eu só sempre digo assim: se questione se você quer ser. Eu já vi muita gente dizendo que se tivesse tido possibilidade, não teria tido filho, entende? Pelo trabalho, pelas emoções que envolvem, né? Quanta emoção envolve ter um filho, né? Eu sinto pelo Roberto, eu sinto através dos meus irmãos, eu sinto através de mim quando estou com as minhas netas, quanto se reproduz os meus sentimentos em relação ao que eu tinha com a minha mãe, o que eu vivia, né? O quanto ela tinha de expectativa comigo como filha, né? O quanto eu vejo as meninas hoje, as minhas netas sendo criadas por mães diferentes, cada uma com o seu estilo, com o seu jeito, amando muito as suas filhas, né? E isso me causa, assim, muita emoção, sabe? Eu sou uma pessoa que sou muito, assim, de observar isso, até pela minha profissão, né? E por sempre ter gostado desse mundo, assim, de olhar as pessoas, observar como elas se sentem, como é que elas estão no mundo, se elas estão felizes ou não, né? Então, eu acho que isso, para mim, sempre foi um olhar, assim, que me ajudou muito na minha relação com o mundo. E isso veio da minha mãe. Eu acho que eu posso dizer que ela já faleceu há 16 anos, né? Ela me teve quando eu tinha 29 anos. Naquela época, ela já era considerada velha, né? 29 anos naquela época, todo mundo casava muito cedo, né? Acho que ela tinha medo de ficar solteira, sabe? Alguma outra vez, mas ela botou meu pai no xixo e mandou resolver, né? E ela era uma mulher muito diferenciada. Primeiro que minha mãe tinha curso superior, né? Não era muito comum. Ela foi da segunda turma da Faculdade de Educação Física da URGS. E ela foi missionar e ser independente, né? Foi para Bento Gonçalves, foi lá que ela conheceu meu pai. A minha mãe era de Vacaria. Então, acho que isso, ela me questionava muito na minha independência, no meu desejo de morar sozinha, de estudar em Porto Alegre, tudo, mas ela era exatamente assim. Eu acho que depois, mais tarde, eu tive condições de conversar com ela sobre isso, né? Que ela brigava mais comigo por aquilo que ela era, e talvez, né, não gostasse tanto dessa independência dela ou alguma coisa. Não queria que eu fosse tão independente quanto tu era o espelho dela. Ela, né? Eu acho que sim. Ela, claro, me criou com tudo que ela queria, né? Eu era a primeira filha e meu pai, por ser de origem italiana, a minha mãe achava que ele queria mais um filho homem, tem tudo isso, né? E ele disse que não, que era a mesma mulher que ele queria. Ele tinha tido uma irmã que tinha falecido, que depois eu fui saber. E ver como tem histórias que se intrincam, né? Nunca coisa. O Cris. Poderia ficar falando que isso, as histórias da relação materna, e filha e mãe, filha e pai, eu acho que também são diferentes, bem diferentes. Não Cris, sei se contemplei. Fale, querido. Fale. Trancou o sinal na hora que tu contou a história do teu pai e da irmã que se intrincam. Acabei. Eu repito, então, né? Está me ouvindo agora? Sim. Está tudo bem? Sim. Quando eu nasci, a minha mãe me contou que esperava que meu pai não ficasse tão feliz por eu ser do sexo feminino, né? E que e ele disse que
na cultura italiana, né, os homens sempre gostam de ter filhos homens, os primeiros, né? Tem essa, pelo menos na minha época, ainda tem um pouco disso, né? E eles nem se dão conta que quem define o sexo são eles, né? Os homens, né? Isso é uma coisa que ocorre, né? Mas eu digo, é por aí. Então, ele disse para minha mãe que ele ficava muito feliz porque ele tinha tido uma irmã, né, que tinha falecido e que ele gostaria muito de ter uma filha mulher, porque ele só teve irmãos homens. Né? Além de ser uma história também de só ter irmãos homens e ter uma perda de um pai muito cedo, né? Com 8 anos ele perdeu o pai. Então, tudo isso fez com que ele gostasse muito. E realmente ele foi um pai maravilhoso para mim, né? Muito, muito bom, muito sensível, enfim. Foi muito bom tê-lo como pai, certamente. Mas isso faz as nossas histórias, né? E a minha mãe ficou muito feliz, né? Só que ela me deixou... Vamos para a história da Carol, então. Carol, você que é a mãe coruja da Valentina e da Helena, né? Me conta, então, como é que foi a tua história para ser mãe? Você nasceu querendo ser mãe? Você alguma vez te perguntou se... Como é que foi? Eu quero ser mãe. As meninas foram planejadas? Eu sempre tive vontade, né? A gente sempre... é muito natural as crianças ganharem bonecas de presente, né? E aquela história de que os meninos ganham os carrinhos e as meninas ganham as bonecas, a casinha, a cozinha, a vassoura, a pá, né? Então, a gente já, né, nos anos 80, isso já era assim, né? E a gente... Então, eu sempre tive muito esse lado maternal, assim, mas eu nunca fui muito convencida de que eu seria mãe de fato. Quando eu conheci o Leandro, a gente começou a namorar, esse ano fez 20 anos que nós estamos juntos, e a gente começou a namorar, e depois de muitos anos, a gente começou a falar de filhos, né? E a gente, quando a gente falava de filhos, a gente dizia que o dia que nós tivéssemos filhos, nós seríamos a Valentina. Isso foi algo que não foi diretamente combinado, mas também não se entrou em atrito, né? E aí, desde então, toda vez que se falava em criança, se falava na Valentina. E que quando a Valentina nascer, e o dia que a Valentina existir, e quando a gente tiver a Valentina, porque quando a Valentina for assim... Então, a gente projetava isso de uma forma muito despreocupada, assim, a gente não tinha uma ideia de data, né, de quando isso ia acontecer. Em 2013, a gente casou, e aí, logo em seguida, eu engravidei, aí eu tive um aborto espontâneo na primeira gestação, e aí nós decidimos, então, que naquele meio daquele susto, assim, de ter engravidado da primeira vez, a gente decidiu, então, que estava na hora de nós termos a Valentina. A gente até brinca que a primeira gestação não deu certo porque não é a Valentina, né? Então, e aí a gente planejou a Valentina. Então, a gente fez todo um tratamento, porque como eu tive muito sangramento, eu precisei fazer um tratamento para poder limpar a casa, para deixar a casa em ordem, né? E aí a gente, então, optou por ter a Valentina. E a Helena foi meio que um acidente de percurso, assim, né? Porque eu tava tomando pílula e a Valentina já ia fazer 2 anos e eu tava tomando pílula, só que eu tive um problema de efeito colateral na pílula e precisei trocar. E aí eu engravidei na troca da pílula. Então foi um susto gigantesco. Viu, gente? Viu? Essa troca
Prestem atenção, tá? Prestem atenção nisso. Eu engravidei bem na troca da pílula. Então, e justamente por um erro muito primário do tipo, eu já estava tomando pílula, eu só segui, eu não fiz pausa nenhuma, então não tem problema nenhum e tá tudo certo. Sim. E não é bem assim, né? Então, a Helena foi um susto, mas a gente conseguiu digerir o susto bem a tempo. E já era, porque a gente pensava em ter outro filho. Já tinha a experiência da Valentina. Então, assim, a gente tinha a ideia de ter outros filhos e nós tínhamos pensado em planejar a Helena para final de 2018 e ela nasce em dezembro de 2017. Então, a gente foi um planejamento que não deu certo, mas que está aí super bem e super tranquila, e são 2 furacões, né? A gente tem, meu sogro brinca que nós temos um tsunami e um furacão dentro de casa, porque elas são a agitação da casa, né? Se a gente não tem a movimentação, a gente está estranha, mas sempre foram muito bem quistas, né? A gente sempre teve muita vontade de ter filhos e nem sempre se falava sobre isso, mas eu tenho uma família que a minha mãe são 4 irmãos, o meu pai eram 3 irmãos. Então, a gente tinha, pelo lado do meu pai, só uma tia minha teve filhos, então, e era um casal, então nós éramos poucos primos. Do lado da minha mãe, como eles eram 4 irmãos, o meu tio teve um tio que teve 4, teve um tio que teve um só, teve uma tia que teve de sangue dela, ela teve uma só, mas quando ela casou, o esposo dela trouxe do primeiro casamento 2 filhos pequenos que ela acolheu e ela ajudou a criar esse casal, que hoje chamam ela pelo nome, continuam tratando ela pelo nome, como sempre foi, mas na hora de apresentar ela para alguém, ou de apresentar a família, que não a irmã, para alguém, diz, essa é a minha mãe, essa é a minha prima. Então, a gente envolveu essas 2 pessoas dentro da nossa família, e mesmo eles não tendo sangue nenhum nosso, são da nossa família, né? Então, e o Leandro, ele tem uma infinidade de primos, né? Então, assim, eles são, só pelo lado do pai do Leandro, eles são 15 primos. E aí a gente fica fascinado com aquele mundaréu de gente, com aquela coisa que é uma festa, é um evento toda vez que se reúne, e às vezes nem sempre dá para reunir todo mundo, mas quando reúne 4 já é um evento gigantesco, quando consegue reunir todo mundo, então assim, é uma festa de 3 dias, porque é muita coisa para comentar, é muita lembrança para trazer para o momento, e tem crianças de tudo quanto é idade, né? Tem lá depois, acima dos 20, já tem a partir do 1, então a gente vai do 8 a 80 dentro da mesma família. E eu acho que isso a gente sempre gostou muito, né? De ter esse envolvimento dos primos e querer ter para a nossa família que as nossas filhas tivessem irmãos, que tivessem primos. Então, a gente já começou pelos irmãos, né? Aí a gente até tem um primo deles que diz que ele foi o pioneiro na família, né? Nessa segunda leva, que tem a Rafaela e o Gabriel, e a Rafaela é uma das mais velhas dessa segunda leva de criança na família. E aí já veio na carreirinha, já veio a Martina, e depois já veio o João Paulo, e já veio a Valentina, e já veio o Gabriel, e já veio a Helena, e já veio a Olivia, já veio a Clara. Então a gente está seguindo o eixo a herança da família, né? Vamos popular essa família de novo para poder deixar uma grande família como eles sempre foram.
E, Carol, me diz uma coisa, nessa vida de mãe, tá? Nessa coisa que tu me falou, assim, quando criança a gente já ganha boneca. Eu, na minha infância, a boneca que marcou a minha infância era a mãezinha, olha só. A mãezinha já vinha com uma bonequinha, assim, ó, que embalava o filhinho, sabe? Só que a minha mãezinha, eu cortei o cabelo dela. Fiz o maior estrago na minha mãezinha, né? A minha mãe quase que me matou. Imagino. Pagou uma fortuna pela mãezinha. Eu faço ideia. Aí, quando viu, eu tinha acabado com a mãezinha. Eu imaginei, na minha inocência, imaginei que o cabelo da mãezinha crescesse, né? Claro. O da minha mãe crescia, afinal. Mas, enfim, quando criança, a gente tem todas aquelas projeções de mãe, de filhinho, mãezinha e tal. Aí, né, tu vai crescendo, tu vai projetando como que vai ser, tu com os teus filhos, né? Aí chega a hora, tá de barriga, tu fica imaginando mil coisas e projetando uma vida maravilhosa. O que disso, agora, tu já mãe da Valentina, com quase 5, né? E da Helena, com 2, o que se tornou realidade e o que tu acha que, puxa vida, isso era expectativa, mas na realidade é diferente e é muita idealização da sociedade. Eu vou te contar uma coisa da minha experiência, tá? Uma coisa que, para minha experiência, é muita idealização, foi a coisa da amamentação. A amamentação, para mim, quando chegou na hora, me doía tanto, eu machuquei tanto os meus peitos, foi tão frustrante para mim, sabe? Que eu disse, puxa, se é para sofrer essa dor, esse horror, foi super frustrante. Chegou na hora, assim, eu me doía muito, me machucou demais os peitos. E aquela imagem linda da mãe cheia de leite, aquele peito, aquela mãe iluminada, eu não conseguia, eu me senti muito frustrada. Eu não tinha leite o suficiente, o meu seio estava super machucado, foi super frustrante, sabe? No teu caso, o que foi expectativa versus realidade, assim? Olha, eu brinco que eu tive a Valentina, antes da Valentina nascer, a DreamWorks e a Pixar fizeram o Shrek, né? Para poder explicar que nem toda princesa é princesa e que toda ogra pode ser princesa. Né? Então, eu esperava uma menina que eu pudesse brincar, de arrumar o cabelo, de fazer trancinha, de deixar limpinha, bonitinha, arrumadinha. E hoje eu tenho uma lá que hoje onde eu tô tá muito frio e ela tá de vestido de manga curta, de chinelo, com os cabelos tudo desse tamanho, com uma tiara na cabeça, que de vez em quando sai, de vez em quando bota e assim ela vai. Quando ela nasceu, eu tinha muita preocupação com relação à amamentação também. E porque a Valentina era uma menina que ela não queria pegar o peito. Ela gritava de fome e ela não queria pegar o peito. E aí era 2, 3 pessoas dizendo, não, mas é que tu não tá sabendo dar. Aí é porque tu não tá fazendo direito. Não, tu toma isso, e toma chá, e toma isso, e faz assim, e vai pro sol. Todo mundo dá 50 milhões de dicas e ninguém entende que toda mãe é diferente uma da outra, né? Então, assim como todo filho é diferente um do outro, a gente não tem manual. A gente vai lá, faz um cursinho de gestante, que eles chamam de cursinho de gestante, né? Antes, que aí eles te dão dicas de como trocar fralda, de como dar banho, de que a amamentação é importante, que o leite materno tem todos os nutrientes necessários.
mas eles não te dizem como é que tu faz, se a criança, tu tá tentando dar o peito e a criança grita de fome e tu não consegue dar o peito, porque aí trava tudo, e aí tem alguém te dizendo que tu tá fazendo errado, que tu tem que dar alguma coisa, e dizendo, vamos lá rápido que essa criança tá com fome, e aí tu te apavora cada vez mais. Então, eu acho que a minha maior dificuldade com relação ao nascimento da Valentina foi a expectativa pela amamentação, que tudo a propaganda é toda bonita, né? É que nem família de margarina, é tudo muito perfeito, né? Então, a gente tem ali a amamentação, aquela mãe ali com aquela cara mais tranquila, a cara mais linda, assim, de que dormiu a noite inteira e a mãe não dorme 10 minutos, né? Então, até tem uns memes que a gente vê na internet que mostra que a criança dormindo lá, o bebê dormindo. Aí tem a bateção da construção civil, o vizinho escutando música alta, caminhão passando para tudo quanto é lado, tá? E a criança ali no seu sono mais profundo. Aí o último quadrinho é a mãe indo dormir. A mãe deita, fecha o olho e a criança acorda. Então, a gente não tem... Eu acho que essa coisa da cutis está sempre linda. É tudo muito perfeito. A gente não tem isso. E isso a gente só aprende na prática. A gente não tem essa... Sabes que com a minha segunda filha, eu tenho 2 filhas, tá? A Catarina, com 23, e a Renata, com 19. E com a segunda filha... eu fazia 1 mês que eu havia parido e estava voltando de uma consulta médica no saguão do prédio e me encontrei com um vizinho. O vizinho me olhou e disse assim, mas como é que tu vai? Bom dia, tudo bom? Eu disse, bom dia. E aí ele me olhou e disse assim, e aí, para quando é o filho? Quando que nasce? Bem isso. Aí tu tem vontade aí tu tem vontade de esganar a pessoa, né? E aí tu não sabe se tu ri, se tu chora, se tu xinga, o que tu faz com aquela pessoa. É muito complicado. Ele querendo ser simpático. Já nasceu. Eu acho que isso é muito complicado. Na hora, 19 anos atrás, eu queria me enfiar no buraco. Claro. Porque, afinal de contas, as mulheres, as famosas da televisão, elas saem da maternidade praticamente enxutas. Prontas. Né? Prontas para o desfile. E aí aí tu vê a reportagem dela lá, ela diz assim, eu engordei 24 quilos. E onde é que estão? Porque eu engordei 4, continuo inchada, continuo com as pernas que são 2 batatas gigantes. Onde é que foi parar tudo isso? Então, a gente tem essa... E aí as pessoas tentam ser simpáticas, tentam ser delicadas, né? Assim, eu já aprendi que eu não... quando vejo uma mulher assim, eu fico na dúvida. Eu prefiro ficar na dúvida de se ela estar grávida ou se ela recém ganhou, do que ficar perguntando. Eu fico bem na dúvida. Mas sabe que esse negócio de expectativa e realidade, eu acho que a gente vê muito depois, quando a criança começa a se desenvolver mais, assim, né? Claro que a gente tem ali os primeiros 15 dias ali, que tem o baby blues ali, que acaba sendo uma tortura, porque os hormônios que estavam tudo a milhão, agora vão descer a milhão também. A gente tem que descobrir se o choro é de fome, se o choro é de sono, se o choro é porque a fralda tá suja, se o choro é manha, se o choro é porque quer colo, o que é, e aí tu fica naquela paranoia de será que tá respirando? E todo mundo entra na paranoia, né? Assim, a gente vai lá olhar para ver se o pulmãozinho tá
funcionando, se ele tá direitinho, algumas bota a mão no nariz para ver se tá saindo ar pelo nariz, porque a criança é tão pequenininha que tu não vê se ela tá respirando, tem que prestar muita atenção nela. Então, e aí, claro, tu escuta muitos casos trágicos, e aí aos poucos isso vai melhorando, porque tu vai conseguindo identificar os sinais que ela tem, e aí isso vai criando outras expectativas e vai te trazendo outras realidades, assim. Então, hoje eu tenho, eu falei da Fiona, justamente porque a Valentina agora, com 4, 5 anos, é que está começando a querer ser mais vaidosa, é que quer se maquiar, ela quer passar batom, ela passa blush, ela quer arrumar o cabelo, aí a Helena vai meio na cópia, né, assim, mas a Helena também, a Helena, eu digo que eu tenho nos meus genes uma herança indígena, né, e a Helena herdou toda essa minha herança indígena, porque ela gosta de andar pelada, ela não interessa se está frio, se está calor, ela pegou, esses dias ela pegou um batom meu e se pintou inteira de batom. Então, e ela não interessa, para ela quer andar descalça, ela quer andar pelada, ela tira a fralda, ela tira a roupa, ela tira tudo, e a gente acha que as meninas são mais quietinhas, são mais tranquilas, né, e eu realmente tenho 2 furacões dentro de casa, assim, quando a gente pensa que elas estão de um jeito, elas já estão lá do outro lado, fazendo outra bagunça, de outra forma. E me diz uma coisa, Carol, que tipo de brinquedo tu dá para elas? Tu dá bonequinho ou tu dá carrinho? Aí eu estimulo elas a ter de tudo, sabe? Assim, a gente tem... elas têm muita boneca, elas têm carrinho de boneca, elas têm uma cozinhazinha que elas ganharam, mas elas também brincam de carrinho, elas veem os desenhos de personagens mais de menino, né? Eu não gosto dessa coisa, desse rótulo, sabe? É uma coisa que me incomoda muito, chegar numa loja e dizer, eu quero uma calça tamanho 4. Tu quer de menino ou de menina? Eu disse, não, eu só quero uma calça. Me mostra as cores que tu tem, que eu vou te dizer aquela que eu vou gostar. Por que eu tenho que escolher a rosa, a roxa? Por que eu não posso escolher a verde? Por que eu não posso escolher a preta, a azul? Né? Eu tenho que estar sempre do lado. E realmente, as lojas infantis, elas são setorizadas, né? Então, o lado rosa, o lado lilás, o lado roxo, é tudo de menina. O resto é dos meninos. Aí dos meninos tem o preto, tem o amarelo, tem o laranja, tem o verde, tem o azul, mas o das meninas é o rosa e o roxo. Então, e as pessoas, as vendedoras, elas têm a tendência a te levar para esse lado, né? E muitas vezes eu me indigno com isso, eu digo, mas eu quero uma preta. Mas preta eu não tenho. Mas e se fosse de menino? De menino tem. Então me dá de menino. Se é a mesma calça, se ela vai funcionar do mesmo jeito, se eu não quero nenhum detalhe diferente, eu não preciso ter uma cor amarela, uma cor rosa, uma cor roxa, né? Então, assim, eu acho que a gente não precisa colocar gênero nas coisas. As minhas filhas, elas se penduram nas árvores, tá? Elas sobem, o meu sogro fez para elas aqui uma pracinha que o mais próximo de coisa de menina que tem é uma casinha, que elas brincam ali, mas o negócio delas é ficar trepada no escorregador, é andar no gira-gira, é andar de tirolesa, porque ele criou uma tirolesa para elas no meio do pátio. Então, eles têm elas têm esse outro lado. Ô, Cris, deixa eu te perguntar o seguinte. Sim. A gente está falando aqui de criança pequena, né? A Carol estava comentando de quando as meninas eram muito pequenas, e aí vinha um monte de gente dando um monte de dicas para ela. Normalmente, quem dá muita dica e quem tenta influenciar mais de perto são as mães, né? Mães, sogras, né? São aquelas que estão muito, muito perto nessa hora, né? Como é que foi, no teu caso,
essa convivência quando nasceram as tuas netas? Olha, uma delas eu tive mais próxima desde que nasceu, porque o pai de uma delas trabalha em Porto Alegre, então vem mais seguido para cá. E, na realidade, em termos de brinquedos, assim, eu vou respeitando a natureza delas, né? O que se manifesta, que eu vejo naquele momento que elas estão gostando de fazer. Uma delas, por exemplo, é extremamente criativa, é extremamente imaginativa, e gosta de uma série de coisas ligadas à música, é muito estimulada pela mãe nesse sentido também. Então, eu sempre procuro dar o brinquedo que está ligado àquele momento da vida dela, né, na idade, e também aquilo que eu vejo que ela vai gostar. Não me prendo muito também à questão do gênero, né, assim, de buscar estimular isso ou aquilo, né. Já a outra é mais pragmática, é mais ativa, é mais, assim, de gostar dessas coisas de carro, de coisas que correm. Já vive no campo, né, que é uma vivência completamente diferente, vive numa fazenda, né, então é uma natureza liberta completamente, não que a outra não seja, mas é diferente, né, tu já vê essa diferença. Até porque são pessoas diferentes, né, bem diferentes, mas, assim, a parte, eu sempre procuro sempre mostrar, assim, alguma coisa. Por que tem que ser assim? Por que tem que ser? Por que tem que ser de mulher? Por que tem que ser essa cor? Essas coisas eu faço, mas, assim, não procuro observar as mães, né? Você sabe que a minha mãe sempre dizia, e eu acho que tem toda a razão, né? Quando os filhos dela casaram, ela tinha que ter uma certa atenção com as noras, né? É diferente a relação, não é? Quando tu tem um filho homem e que tu gostaria de se meter uma barbaridade, que tu gostaria de dizer um monte de coisa, tu acaba se recolhendo, porque não é tudo que tu pode dizer, né? E essa experiência da minha mãe, não que, vamos dizer assim, não pudesse falar, mas é uma relação delicada mesmo, né? Não é muito fácil, assim, dependendo do tipo de mãe, né? Minha mãe era uma pessoa não invasiva, mas era uma pessoa que sabia muito bem o que queria, muito autoritária. Então, de repente, saía algumas coisas por ali, né? Então, eu tento, assim, observar muito as mães que elas têm, que são mães muito diferentes também, né? Mães de formação, de natureza diferente. Então, eu vejo como é que elas vão levando essa situação com as netas, né? Mas sempre que eu estou conversando com elas, ou estou mais próxima, eu tento, assim, levar esse outro lado, né? Que é muito forte em mim, porque isso eu sempre questionei muito, porque eu sou filha mulher e tenho 3 irmãos. Então, eu exigia da minha mãe que tudo que eu fizesse, eles fizessem também. O que não era normal naquela época, né? Eu acho que é da minha natureza mesmo, essa coisa, né? Em 50 e poucos, né? Meu outro irmão nasceu em 53. Então, assim, eu sempre fui muito forte nisso, de que o que eu fizesse, eles também tinham que fazer. Eu não achava, e aqui em casa também, embora o Roberto tenha uma criação completamente diferente, né, nesse sentido, eu tento colocá-lo no serviço, tento colocar para ele olhar essa outra forma de ver. Por que tu está comprando rosa? Por que não põe um verde? Por que não põe, né? Eu tento sempre chamar essa atenção, né? Os brinquedos, por que sempre boneca, né? Porque não pode ser uma coisa construtiva, né? Ainda não deu carrinho, né? Eu, por exemplo, vou falar da minha experiência, porque eu acho que é até mais... Eu tive uma dificuldade imensa de brincar com bonecas. As minhas bonecas estavam inteiras, porque eu só brincava se eles brincassem comigo. Então, era raro. Agora, eu brincava horrores com eles, entende? Carrinho. E o meu pai me causou um grande trauma na vida, ele não está aqui para ouvir, porque ele não me deixou. E quando ele me viu andando de triciclo, ele disse que eu jamais ia ganhar uma bicicleta, do jeito que eu andava, porque era uma descida e uma curva para entrar na nossa casa, lá dentro, e ele estava no hospital. Quando ele viu aquilo, ele entrou em surto, né? Ele disse, ela vai morrer numa dessas curvas aí, né?
Então, não me deu a famosa bicicleta. Eu fui aprender a andar de bicicleta quando eu tinha 24 anos, né, que uma pessoa resolveu me ajudar, me ensinar, bem escondido, porque não queria ele não queria se ver me ensinando uma velha a andar de bicicleta. Mas é óbvio que eu não ando de bicicleta hoje com segurança, né, porque eu não tive essa experiência, mas eu fui buscar, né, comprei uma bicicleta maravilhosa, na época com cestinho na frente. Quando eu fui para a praia, só dava eu na bicicleta, né? Uma velha lá, velha, com 24 anos ninguém é velho, mas eu quero dizer, naquela época, da bicicleta, assim, eu praticamente não ficava em casa, né? Era uma frustração que eu tinha que resolver e tinha que ser andando de bicicleta e pedalando o tempo inteiro, né? E nessa época eu fui e foi ótimo para mim, né? Claro que eu digo que trauma não, mas é uma coisa que eu gostaria de hoje, por exemplo, quando eu viajo, alguma coisa, pegar uma bicicleta e fazer como as pessoas fazem, né? Daí, e não pude... Os pais, por medo, né, acabam nos tolhindo de algumas coisas e a gente, criança, por não ter essa explicação, né? Se ele tivesse te dito, olha, Cris, o pai tem medo que tu caia e te machuque, mas não, ele simplesmente chegou e disse, tu nunca vai ganhar a bicicleta, e te causou esse bloqueio. Foi muito difícil, porque além de eu não poder brincar com os guris enquanto eles andavam na bicicleta deles, né, eu também, eu ganhei, inclusive tem a foto para demonstrar minha tristeza, que eu ganhei um carrinho com uma boneca dentro. E eles ganharam 2 bicicletas. É a foto mais linda que eu tenho, porque mostra toda a minha tristeza. Né? Então, eu acho que hoje as minhas netas e as mães delas vão dar o que elas acharem melhor, né, em termos de brinquedo, que elas quiserem, que elas escolherem, né? Porque hoje é muito assim trabalhar a criança também para as suas escolhas, né? Eu acho que isso, embora a gente está... Se fosse escolher uma lembrança tua e da tua mãe, que lembrança tu escolheria? Olha, eu tenho muitas lembranças dela, mas eu tenho uma lembrança dela no meu colo, no fim agora da vida, próximo do fim dela. Ela já estava com Alzheimer, infelizmente a minha mãe teve no final da vida, né, essa doença terrível, por muito pouco ela nos reconhecia e tudo antes de morrer, não foi o Alzheimer mais violento, né, mas ela no meu colo, porque ela era pequenininha, né, e eu a coloquei no meu colo, ela disse assim, agora eu sou tua bonequinha, né, ou seja, assim, quando eu, né, fui a boneca dela, eu digo, isso mesmo, agora tu vai... E ela tinha umas espertezas, assim, durante a doença, tinha umas vivências maravilhosas mesmo, né, assim, eu vi a minha mãe de formas muito diferentes, porque cada idade, eu acho, a gente vive a mãe de uma forma diferente. Uhum. Na minha infância, eu tenho um álbum, né, que eu acho maravilhoso, porque ela, em todos os retratos, tem uma palavra dela, né? É uma coisa que ela me deixou maravilhosa. A primeira vez que eu mexi as mãos, a primeira vez isso, a primeira vez aquilo. Então, eu sempre digo, hoje tu tem várias maneiras de gravar teus filhos, né? Tem gravação de tudo que é tipo, tu grava todos os dias do teu filho, se quiser, enfim. E eu tive e tenho essa lembrança, né, comigo até hoje, que é as fotos todas com indicativo do que estava ocorrendo naquela época. E para mim isso é maravilhoso, né? Depois tu passa para a fase da adolescência, depois tem aquela fase entre a criança e o estudo, o colégio, que eu acho que foi muito bom também tudo isso, e foi uma relação muito próxima, eu ia com as aulas, às vezes para as aulas com ela lecionava em muitos lugares, e ela foi uma pessoa que sempre trabalhou muito para construir junto com meu pai materialmente que a gente vivesse melhor os filhos, né? Ainda mais com um filho que depois nasceu doente, então teve que lutar muito, né? E também atender toda essa família de 4 filhos. Mas ela tinha, assim,
um valor imenso assim na sociedade também. Ela construiu uma série de coisas. Então, eu tenho muitas recordações. Na adolescência, nós duas tivemos, né? É uma pessoa também muito forte, eu também, né? As duas de natureza muito parecidas, né? E hoje eu vejo muitas coisas minhas, né, que são iguais a ela. Até de repente eu olho assim no espelho, parece que eu a vejo, entende? Isso é muito, muito assim, forte, né? Eu digo, eu tô igual a minha mãe, né? Então Cris, eu acho que... E diga o seguinte, olhando para as tuas netas, que lembrança tu gostaria que elas tivessem tua? Eu acho assim que eu tento ser assim muito brincalhonas com elas, brincar, conversar. O que eu gostaria que elas tivessem assim uma lembrança sempre muito amorosa, entende? De uma avó amorosa, entende? Que gostava de beijar, de abraçar, que gostava de rir com elas, entende? Assim, uma lembrança viva, de coisas vivas, que gostava de viajar com elas, de ouvir música, de dançar. Assim, uma experiência de vivência mesmo, né? Minha avó era legal, minha avó era super gostosa, né? Fazia coisas para mim, que saudade eu tenho da minha avó. Eu acho que é isso que eu gostaria que elas... Ai, que boa essa! Ai, que delícia! Isso aí. É isso aí que eu adoraria, porque eu acho que vó fez uma falta danada na minha vida, entende? É uma coisa que eu acho que eu estou tendo essa oportunidade, assim, que essas crianças estão me dando, né? E que eu estou, assim, de todos os modos, assim, comendo devagarinho, sabe? Como se fosse uma coisa deliciosa, né? E se põe... Eu percebo que o ser avó é uma forma de praticar a maternidade muito boa, né? Muito, muito boa. Não tem os compromissos nenhum. Assim dizem, né? Mas não é verdade. A gente eu me cuido, eu peço desculpa para os filhos quando eu faço alguma coisa. Eu também já pela idade, já não tenho a atenção que uma criança toda. Uhum. A corrida dela, eu sou menos rápida. Quando tu tem alguns probleminhas físicos também. Então eu tenho que também, porque eu sou muito... Às vezes eu quero participar muito, e às vezes não dá, né? Eu tenho que, de repente, sai correndo, se machuca, eu não aguentaria isso, entende? Isso é uma coisa que me faz sofrer muito. Eu tenho muito cuidado quando elas vão brincar, ou se alguma outra criança surra, a gente vê, né, isso, e eu já passei por isso com elas também, eu fico marcada com isso, sabe? É uma coisa que eu tenho que trabalhar sempre, e senão também eu vou perder de ficar com elas. Mas aí eu posso ter alguém junto, né, que esteja ali para, na hora, intervir. E a outra coisa que eu digo, assim, como eu não tive, assim, filhos e me afastei muito da fase infantil, hoje eu tenho que percorrer um universo enorme, né? A Carolina está aí para dizer assim, o que elas falam, do que elas veem de filme, eu não conheço nada disso, então eu tenho que ir atrás, entende? Eu fui atrás de leitura, eu estou lendo. Eu dou trabalho de pesquisa mesmo. E a Frozen, a fulana, a Beltrana, eu digo, ai meu Deus do céu, quem é isso? Daí lá vou eu ver filme, ver... né? Então... Mas até para mim isso é assim, porque a Cinderela da minha época não é a Cinderela de hoje. A Rapunzel da minha época não é a Rapunzel de hoje. Então a gente tem essas diferenças. Deixa eu perguntar aqui, Carol. Que lembrança com a tua mãe tu gostaria tu escolheria para guardar para a vida? Eu tenho muitas lembranças da minha mãe, mas a gente viveu muitas coisas boas durante a minha infância, assim, né? Minha mãe, ela é muito presente até hoje, mas eu sempre gostei muito de música. E eu acho que isso vem muito da minha mãe, assim, eu lembro muito da gente escutando música muito alta, dançando no meio da sala, sabe? Assim, a gente tem essas lembranças, e eu consigo te dizer até o cheiro das coisas que tinha naquele ambiente, assim, sabe? Então, a minha mãe, quando a gente era criança, era uma mãe que
sempre esteve extremamente presente, carregando a gente para tudo quanto era lado, fazendo tudo que a gente queria, e ao mesmo tempo sempre muito divertida, sempre muito na volta do entretenimento, sabe? Ela nunca foi assim de sentar para brincar de boneca, né? Mas ela fazia outros tipos de entretenimento com a gente. Ela trazia as músicas, e era música, muitas vezes eram músicas delas, músicas que ela gostava e que a gente aprendeu a gostar. Eu lembro que a gente tinha uns disquinhos de história, né? Que eles eram audiolivros, que eram uns disquinhos que botava no aparelho para poder escutar, e o barulho da agulha é algo muito, muito, muito marcante para mim, assim, porque a gente ter a história contada através de um aparelho de som é muito diferente do que tu vê na televisão, do que tu vê no Netflix, do que tu vê no YouTube, e a gente consegue adquirir uma imagem, né, assim, criar toda aquela história na tua cabeça de uma forma muito mais fantástica. E a minha mãe, ela sempre embarcou nessa, sabe? Ela sempre viajou muito com a gente nesse ponto, assim. Então, eu acho que isso é uma das coisas mais marcantes para mim. Queridas, eu agradeço demais a participação de vocês. Vamos ter que terminar o nosso Sessentônica, agradecendo a todas as mães que nos trouxeram a esse mundo, a mãe da Cristina, a mãe da Carol, a minha mãe, a mãe de cada Sessentônico e a de todas as mães desse mundo, porque sem elas a gente não estaria aqui. Então, muito obrigada, mães, né? Um feliz Dia das Mães para todas elas e para nós que também somos mães e que estamos aqui assistindo. Para os pais, para os filhos, um feliz Dia das Mães, né? Que sejamos gratos, né? Um sentimento de gratidão a todos. Um grande beijo, Sessentônicos, a todos vocês. E nos vemos na próxima quarta-feira, aqui na Rádio Supersônica, às 13 horas. Um beijo bem carinhoso. Muito obrigada pela companhia de vocês. Foi muito bom. Uma ótima semana cheia de luz para vocês. Fique em casa, fique bem. Um beijo. Um beijo, muito obrigada. Beijo.